Deus, é Deus falando conosco. Quando nós oramos, somos nós quem falamos com Deus. E quando nós cantamos, somos nós que louvamos o nome do Senhor. Há um ditado de aí fora que diz: quem canta, quem louva, seus males expandem. Lá fora, mas aqui dentro nós dizemos: quem canta, louva a Deus. Vamos repetir? Quem canta, louva a Deus. Mas parece que essa convicção ainda não está muito forte. Vamos de novo? Quem canta, louva a Deus. Agora a igreja mostrou-se disposta a louvar a Deus. E nós temos alguns hinos importantes. Os hinos, há uma igreja que eu fui e as pessoas disseram assim, me convidaram para falar justamente sobre os hinos, a história de alguns hinos, e eu fiquei não aguentei essa, eu tive que fazer uma correção. E a pessoa falou assim: os hinos antigos, e pior, falou outro nome, os hinos velhos. E eu fiquei assim entristecido, falei: caramba. E me chamaram para pregar num dia que era em homenagem, um dia especial para a terceira idade. Aí eu já me senti mal, né? Falei: caraca, eu já estou lá, não sei, não me avisaram. Mas o pior de tudo foi que simplesmente a pessoa falou: irmão, o senhor vai cantar aqueles hinos velhos do Inário, né? Eu fiquei triste, muito triste. Falei nada na hora. Mas depois eu fiz uma correção de público. Não tem como chamar os hinos do Inário de hinos velhos, irmãos. Porque a palavra velho hoje está num sentido tão pejorativo que tudo que você fala que é velho, qual a tendência? Velho, não presta, joga fora, não é? E no sentido pejorativo, a palavra velho está muito desgastada hoje. Então você fala: fulano está velho, quer dizer, a pessoa não presta para mais nada. O que é isso? Vá para um museu e você vai dizer, e você vai ver o valor das coisas, entre aspas, velhas. Lá as coisas, quanto mais velhas, mais valiosas. Se você perguntar a um violinista, quantos anos tem o seu violino, ele vai ter o orgulho de dizer que o seu violino tem 100 anos. O que você tem quantos anos, Carol? Mais ou menos isso? O de Carol está novinho, é 85. Então, se você perguntar, então, dependendo do que quem dá o valor é quem sabe, quem conhece aquele assunto, aquele produto, aquele instrumento. Antes disso, eu quero confirmar isso através de uma história. Num velho leilão na Europa, lá pelo século XIX, 18 para 19, estava um leiloeiro vendendo um monte de quinquilharias, coisas, ditas velhas. E dentre essas quinquilharias, objetos velhos, etc., estava lá um violino. E ele já começou oferecendo o violino todo empoeirado. O violino estava assim, num estado, não estava bem conservado, estava largado, essa é a verdade. E o leiloeiro começou então, quem oferece, e ele que deu o preço inicial, 5 guinéus ou guinéis. Eu não sei que moeda é essa, mas é uma moeda antiga na história que eu li. Acho que não existe mais hoje, mas era na Europa. E ele começou a oferecer aquele violino velho empoeirado por 5 guinéis. Queridos, ninguém deu nada, e aí ficou todo mundo quieto. E aí ele tentou aumentar um pouquinho a oferta, e esse valor já era muito alto, para o público que estava ali. Ele tentou aumentar a oferta e ninguém ofereceu nada, até que entrou pelo salão um homem alto, magro, esguio, uma roupa longa, bem vestido, e pediu para ver o violino. E o leiloeiro, como ninguém ofereceu nada mesmo, ninguém vai levar esse troço velho aqui, E o leiloeiro concordou com aquele homem. E aquele homem pegou o violino, olhou as cordas do violino, tentou ajustar as cordas que restavam, que não eram muitas, ajustou e pediu para ver alguma coisa, colocou as cordas no ouvido, sem fazer som nenhum. E todo mundo, as pessoas que estavam naquele leilão começaram a achar, entrou um louco aqui para ver o violino. Quem muito pergunta não quer comprar, Enfim. E aí ele pediu o arco do violino,
ele ajustou o ar e ele começou a tocar. Queridos, o que vocês acham que saiu dali? Um violino arranhado ou um concerto de primeira qualidade? O que vocês acham? Podem chutar a história. Concerto. Você não vai. Ela já conhece a história. Queridos, aquele violino começou, a música que aquele homem arrancou do violino inundou aquele lugar, e as pessoas ficaram assim, como eu estou aqui, ó, de olhos arregalados. Como que aquele homem conseguiu tocar uma música lindíssima de um violino tão velho e empoeirado? Aquele homem chamava-se, como é que é o nome do maior violinista de todos os tempos? Hã? Paganini. Paganini foi um dos maiores violinistas de todos os tempos. Suas músicas são um desafio. Ele também era compositor, e as músicas de Paganini são difíceis de tocar até os dias de hoje. Nem todos conseguem tocar algumas peças que Paganini fez. Ele era, assim, considerado o top dos tops do violino. Paganini conseguiu identificar, ele olhou o violino lá dentro, e o violino não tinha marca nenhuma. Mas só ele, que era mestre de violino, sabia que aquele violino era um antigo Stradivarius. Para quem não sabe, era uma família que fabricava violino, um dos mais antigos na Itália, né? E eles tinham, e os violinos Stradivarius eram coisas raríssimas e caríssimas, eram de melhor qualidade produzido na época. Só que os primeiros Stradivarius não tinham marca, e só alguém que conhecia profundamente violino sabia que aquele violino era um autêntico Stradivarius. É lógico que ele não falou, né? E ele mesmo arrematou, eu dou 50 guinéus ou guinéis, e ele mesmo arrematou aquele violino para ele. Olha, o valor está nas mãos do mestre. E aí a gente pode tirar várias lições, não é? De que o valor daquele velho violino estava nas mãos do mestre Paganini. E essa lição a gente pode tirar para a nossa vida. Você pode se achar alguém velho, esquecido, sem valor, mas você nas mãos de Jesus é valiosíssimo, é uma raridade. Amém? O que eu gostaria de levar para você nessa manhã é que aquilo que nós falamos ou pregamos através dos hinos da música é algo que as músicas são feitas, os hinos são feitos, dentre outras coisas, além de louvar a Deus, é para que as verdades contidas sejam pregadas e sejam afixadas na nossa mente. A Bíblia diz em Tiago que se alguém está triste, faça orações, e se alguém está alegre, faça o quê? Cante louvor. Cante funk, não é isso? Cante louvar. A Bíblia diz cante louvores, e louvores espirituais. Louvores faz bem? Então, sim, o louvor faz bem. A música tem poder curativo, e existem pessoas que fazem tratamento através da musicoterapia. Eu não vou entrar em detalhes, não é o seu foco da mensagem desta manhã, mas a Bíblia diz que Saul era um homem agitado, um espírito agitado, e a Bíblia também chega a dizer, e não sabemos se era realmente isso, era que Saul se apossava, um espírito maligno se apossava dele. Provavelmente ou ele era bipolar, ou ele tinha um problema de nervos, que não era, para a época não tinha remédio nenhum, mas tinha um remédio que acalmava o espírito, o humor de Saul. Qual era? A música tangida das cordas do pequeno pastor de ovelhas, Davi, que um dia se tornaria um dos maiores reis de Israel. A música, a Bíblia diz que quando Davi tocava, acalmava o espírito o espírito, né? A Bíblia diz espírito maligno de Saul, e aquilo acalmava, fazia com que ele voltasse ao seu estado normal. Sabe, queridos, a música ela pode trazer benefícios sim, e traz benefícios sim. A Bíblia diz que Salomão fala que a música, a tristeza faz secar os ossos, mas a alegria, o sorriso aformoseia o rosto.
E uma das formas de estarmos alegres é quando estamos cantando. É impossível alguém conseguir cantar com um espírito muito triste. É possível também, porque tem músicas tristes que relembram momentos marcantes de saudade, de tristeza. A música também expressa todos os sentimentos possíveis e consegue arrancar do ser humano ou atingir os sons da música. Podem atingir a nossa mente, o nosso espírito, de uma forma que nenhum outro sermão pode alcançar. A Sharote confirma isso, dizendo que a música é muito poderosa. Satanás, sabendo disso, já usou lá no céu e hoje usa para trazer, para fazer com que as mentes não estejam prontas para ouvir a mensagem de Deus e sobre o seu amor. Portanto, a música, certamente, os hinos que nós vamos cantar aqui não são hinos velhos, como alguns pensam ou dizem. São hinos, a gente chama hinos tradicionais. Então a palavra velho não tem muito valor, se encaixa muito nessa situação. São os hinos, repetindo, tradicionais que nós cantamos. Tem hinos que nós cantamos de 500 anos e é possível cantá-lo até hoje, não é? Quem nunca conhece esse aqui, ó? Cantem comigo que não vai ter letrinha não, tá bom? Só um iniciozinho, pode ser? Peraí, vamos de novo, que essa igreja não entendeu. Essa música tem mais de 500 anos, ou em torno disso. Quem fez essa música? Alguém sabe? Alguém lembra? Martinho Lutero. Foi um dos grandes reformadores. Trouxe o movimento. Deus usou de forma espetacular para reivindicar as verdades bíblicas contidas na Bíblia que a igreja da época estava rejeitando. E uma das músicas, ele pegou uma música popular, só que de bom gosto, não era uma música popular qualquer, e ele colocou uma melodia, ou melhor, uma letra, pegou uma melodia popular e colocou uma letra sacra, porque ele cria que todas as pessoas, como diz o salmista, todos devem louvar ao Senhor. A igreja na época, irmãos, achava que somente os formados em música, teologia, que sabiam falar latim, que podiam cantar. E durante esse período da Idade Média, muitos passaram a vida sem cantar. No entanto, Martinho Lutero veio revolucionar o mundo da música. E uma das músicas que ele fez foi essa. Encontra no nosso cenário? Sim ou não? Sim. Qual é o número? Você sabe? 73? Castelo Forte. Está aí. Hino 73. Vamos cantar um pedacinho? Somente a primeira estrofe. Hino 73. Como é que você traz o seu inário aqui? Irmãos, o inário, só para a gente lembrar antes de cantarmos o hino. O inário, irmãos, está aqui o inário impresso. Tem um inário aí atrás, João? Pega por favor, João. Está aí bem atrás, perto do som. Esse aqui é o inário com partitura. O inário adventista foi lançado no ano passado, se eu não estou enganado. Foi isso? O inário adventista é uma coleção de hinos, por isso a palavra inário, que quer dizer coleção de hinos. Tem em torno de seus 600 hinos, tá? E ele tem forma, esse aqui é com partitura, com música, tá? Abre aí, João, por favor. É o inário nosso? É. Isso. Alguns estão nos bancos, não é? E ele tem a letra, e tem aqueles que só tem a letra. Além disso, irmãos, tem a versão. Oi? Esse aí só tem a letra, né? E existe a versão que é a versão para Android. Tá aqui, o inário adventista, ó. E aqui você digita a letra, né? É só um aplicativo de celular e de Android ou no seu tablet, você pode instalar, ok? Tem uma versão que tem um pequeno valor aí a ser dado aí para a casa publicadora, para o Google, como é que chama? O Play Store do Google, tá bom? Mas essas são as versões do inário. No YouTube tem todos os hinos de graça, você pode acessar. É só colocar HASD e o número. Se você não sabe o número nenhum, então coloca lá um número que vai tocar algum hino bonito lá que você vai gostar. Vamos cantar então 73, um hino que tem mais de 500 anos, certo? Vamos lá. Castelo forte é nosso Deus.
É um hino que é cantável para os dias atuais, continua mais ou menos moderno, sim ou não? Sim. Alguém sentiu nostalgia ao cantar esse hino? Eu acho que não. Há um tempo atrás, a igreja, não é, era muito comum, hoje nem tanto, mais raro hoje, mas o espírito maligno se manifestava muitas vezes em pessoas que estavam frequentando um culto, visitantes, amigos que frequentavam, ou pessoas que tinham algum problema espiritual ou mental. E às vezes eram, né, quem é antigo aqui, adventista antigo, sabe do que eu estou falando. E muitas vezes esse hino aqui era usado para quê? Para expulsar demônios, não é? João está concordando, lembrando de algumas situações, né, não eram engraçadas em si, mas lembrou que isso era verdade, exatamente isso. Então esse hino com certeza mostra que um Deus que está do nosso lado é um Deus poderoso, um Deus de luz e que está disposto a expulsar as trevas de perto de cada um de nós. Irmãos, eu queria contar, na verdade eu vim para contar a história de alguns hinos, não é? Eu queria contar a história de um hino. Um pastor, um deles, daqui a pouco eu falo qual é o número. Se você está com o seu inário, acompanhe aí no seu inário, se for possível. Não fique dependendo só do telão. Às vezes a gente deixa o inário em casa, né, não traz o inário, e às vezes ele falha o computador e você vai nos deixar de louvar a Deus porque não tem a tela, não tem a letra, né? O pastor chamado Urias Pires Chagas, em 1992, ele foi trabalhar no campus do IASP, lá em Hortolândia. E ele tinha um problema lá, parece que, não sei se até hoje tem esse problema. Os jovens, que ele era o responsável, não estudavam muito a lição. Ele parou e pensou como é que fazer esses jovens estudarem, se interessarem pelo estudo da lição. E um dia depois de orar, ao passar por um ponto de ônibus, ele teve uma ideia. Ele lembrou-se que lá nos Estados Unidos, em algum lugar que ele ouviu falar, havia uma lição específica para os universitários. Então os jovens estudavam a lição específica de jovens, e não era a lição dos adultos, tinha uma linguagem específica para jovens. E ele pensou o seguinte: por que não traduzir essas lições, não é? Por que não traduzir essas lições? E ele começou então, falou com o Lineu Soares. Lineu, eu queria que você compusesse uma lição, uma música para cada lição, né, dessa nova lição. E aí o Lineu, tá bom, só que o tempo passou, e o Lineu Soares é um músico conhecido, muito atarefado, e não atendeu o seu pedido. E o tempo passou, e aí o Lineu falou, tem um lugar que tinha um piano, e o Lineu Soares então tocou a música que se encontra no hino número 375 do seu inário. 375. Vamos ver que música é essa? Será que você conhece? 375. Vamos lá?
têm preciosas mensagens para nós quando nós cantamos um determinado louvor. John Wesley Work Jr., treinei 2 semanas para falar esse nome, irmãos. Ele era um negro, afrodescendente americano, e ele era um dos poucos da sua época e que era letrado, isto é, sabia ler e escrever. Este homem, provavelmente, ele era descendente de escravos, não é? Foi criado a partir da fé e das orações de um escravo desconhecido. Possivelmente entre a Guerra Civil, antes da Guerra Civil Americana de 1861. E há indício de que esta simples e bela canção começou a ser cantada justamente pelos escravos negros americanos, nascidos nos Estados Unidos, em 1860, na década de 60. E durante esse período escuro e vergonhoso da escravidão, que os Estados Unidos impôs a essas pessoas, eles cantavam no seu sofrimento, no meio das suas dificuldades, das suas restrições. Eles, no meio do seu sofrimento, no meio dos açoites que levavam, em meio aos trabalhos forçados a que eram submetidos, alguns usavam a música para aliviar o seu sofrimento e o seu trabalho pesado. Muito se deve aos esforços desse homem, John Wesley Work Jr., o fato de ainda podermos entoar esta preciosa canção. Ele foi diretor do coral na igreja afro-americana em Nashville, no Tennessee. Ele era um dos poucos afro-americanos letrados da sua época. Ele trabalhou intensamente para que a nova geração de negros aprendessem a ler e a escrever e perpetuar as canções que os seus antepassados cantavam durante o período de escravidão. Logo esse homem reconheceu o valor de uma das músicas que eles cantavam na época e publicou no Folk Songs of American Negro, canções folclóricas dos afro-americanos. O hino que está no nosso hinário hoje, que na verdade tinha originalmente era uma canção natalina. O título é Anunciai nas montanhas que Jesus Cristo nasceu. Esse era o tema, né? Uma tradução livre, esse era o tema da música. Essa música foi uma das mais cantadas, né, nos Estados Unidos, no mundo evangélico, cristão, protestante. Vamos cantá-la relembrá-la mais uma vez. O hino 400, no nosso cenário, 453. Anunciai pelas montanhas. É um hino alegre, é um negro espírito, não é? Com características, uma música não mais alegre, mas de esperança em meio ao sofrimento. Falando de Jesus, que deveria ser conhecido em todos os lugares, inclusive pelas montanhas. Vamos lá? 4, 5, 3. Anunciai pelas montanhas. Por isso cantamos só a primeira estrofe. Um dos hinos também que me chama muita atenção teve a sua história recente, portanto feito por um compositor, né, contemporâneo. Então, irmãos, quando você quer se referir a um hino antigo, diga um hino tradicional, né? E quando um hino mais moderno, diga um hino contemporâneo, ok?
E não hino velho e hino novo, né? Isso traz soa muito alto, né, para os ouvidos de quem ouve. Hino velho, então eu não quero cantar hino velho, é um hino tradicional, tá bom? E os hinos mais modernos, um hino contemporâneo. Esse compositor, ele está vivo, nasceu em 1962, se eu não estou enganado. E ele está vivo, muito vivo e bem conhecido no mundo adventista. Ele estava assistindo, depois eu falo o nome dele, vou deixar vocês curiosos. E no final, a Ilza não estraga a minha história. E no final, ele estava assistindo a um sermão na igreja de Botafogo. E aí vai a dica para alguns. E o sermão falava sobre a volta de Jesus. E ele ficou inspirado com aquele sermão e ele resolveu ir depois do almoço, quer dizer, depois do almoço não, depois do sermão, antes do almoço, ele foi para um lugar reservado no seu escritório e escreveu a letra e a música do hino Não Me Esqueci de Ti. Irmãos, eu já fiz um curso com o Jader, né? Fizemos, Claudinha também estava junto, noções de composição, foi até em Hortolândia. Foi na época, faz tanto tempo, foi na época que Cláudia, na semana que Cláudia descobriu que estava grávida de Carol. Carol estava lá, só que dentro da barriga da mamãe. E nós fizemos um curso com o Jader. Eu conheci o Jader pessoalmente num curso, né, de composição, e o Silmar Correia também. E o Jader tem uma característica do compositor que poucos têm, não é? Em primeiro lugar, que ele consegue compor a letra e a música ao mesmo tempo. Só para quem, né, tem uma noção do processo de composição, normalmente o caminho mais fácil de fazer uma música é você faz a letra primeiro e depois coloca a melodia, a música. Quem faz a letra é chamado de autor e quem faz a música é chamado de compositor, né? Então o Jader consegue, ele não faz as duas coisas separadamente, normalmente ele faz as duas ao mesmo tempo. Então ele é dotado de um dom muito especial. Ao passo que o Silmar Correia nos orientou, eu aprendi algumas técnicas de como fazer letra, e fazer a letra primeiro e depois coloca a melodia. É o jeito mais comum, o jeito mais simples. O Jader faz ao mesmo tempo. Essa música eu não sei especificamente, mas a maioria das músicas ele compõe letra e música ao mesmo tempo. Vamos cantar? (213) Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, logo os olhos ao passado, pela cruz o meu sofrer, estavas mais do que esta, tanto amei a vida dei. Só a igreja. Ser tão fácil esquecer o que falei, se na história deste mundo já meus pés encolherei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti, mas ainda que demore, com Cristo e pareça
viverei. Bem forte. De todos os hinos que você já ouviu no Inário, há uma pessoa muito especial que compôs 18 hinos, letras, não a música, 18 letras, de hinos que estão no nosso Inário. Ela compôs mais de 8.000 hinos. Sabe quem é, irmã Ilza? Essa não. É famosa, é conhecida. É Fanny Jane Crosby. Esta mulher nasceu em 1820, a maior, talvez, hinologista, né? Maior compositora de hino, ou letrista, ou autora de hinos que se tem notícia. Ela nasceu, irmãos, perfeita, mas às 6 semanas, 1 mês e meio de vida, ela teve uma inflamação na sua vista. Vou fazer uma música de fundo aqui. Fanny Jane Crosby sofreu. E ela recebeu a visita do médico. O médico que sempre acudia as pessoas na cidade não estava lá. E veio um dito médico, que não se sabe se era médico mesmo ou não, mas veio atendê-la. E ele recomendou para a sua inflamação na vista um bálsamo quente de mostarda. E fizeram uma compressa quente nos olhos dela. E ela ficou completamente cega. Depois de levar a médicos especialistas e deram como sendo irreversível o seu caso e a sua visão. Jane ou Fanny, alguns lugares chamam de Francis, Jane Crosby ficou totalmente cega. Aos 15 anos ela foi estudar num instituto para cegos. E a sua vida foi uma vida, a sua avó, ela tinha contato com o Evangelho, principalmente porque a sua avó lia para ela capítulos e capítulos da Bíblia. E ela tinha uma memória invejável. Conseguia memorizar muitos salmos, conseguia memorizar muitos textos da Bíblia. Tinha uma audição muito boa, mas nunca viu, quer dizer, ela não tinha memória de nada, nenhuma visão deste mundo. É como se tivesse nascido cega. Fanny cresceu então, e ela aos 15 anos foi para um instituto, aprendeu a ler, educou-se, foi educada, não dominava bem o braille, mas tinha uma memória, irmãos, incrível. E ela e ela tinha uma vida que não era uma vida de tristeza, mas ela conseguia sim uma vida de superação. Ela foi aos 30 e poucos anos, foi para esse instituto, tornou-se professora. E ela conseguiu escrever então algumas músicas, alguns hinos. Casou-se com 38 anos, em 1858, aos 38 anos, casou-se e teve um filhinho. Mas esse filho ela perdeu, o filho faleceu dormindo. E depois de perder o seu filho, ela conseguiu escrever a letra do hino, de um dos hinos que nós vamos citar daqui a pouquinho. O hino era traduzido e ela conseguiu escrever, mesmo na sua tristeza, ela conseguiu escrever um hino de gratidão a Deus, porque Deus era dono da sua vida e é quem dirigia a sua vida. Ela seguiu no seu rumo e começou a escrever então poesias, poemas, de hinos, né? E ela acompanhou um dos maiores evangelistas, que era o Moody na época, um pregador famoso, em suas pregações. E algumas vezes, ela começou a escrever tantos hinos. E uma editora fez contato com ela, e ela escrevia tantos hinos que ela não poderia mais colocar o seu próprio nome. Portanto, ela usou em torno de 200 pseudônimos, nomes diferentes que não eram dela.
para que o seu hino não ficasse a pedido da gráfica, para não imprimir com o mesmo nome, a gráfica pediu para ela inventar nomes de tantos hinos que ela escreveu. Escreveu muitos poemas. Em alguns lugares onde as mulheres eram proibidas de pregar, em algumas igrejas, Fanny Jane Crosby era convidada a dar palestras pela sua história de vida. Ela conseguiu superar-se, conseguiu fazer de um problema tornar-se uma bênção. E ela disse no final já da sua vida, disse que a cegueira nunca foi um problema para a sua vida. E ela fez da cegueira, da falta de visão, ela pôde contemplar o mundo com a beleza sem nunca ter visto e descrever o mundo mais belo através das suas canções. E uma das canções que Jane escreveu, ela escreveu 18 hinos, e eu não vou cantar todos aqui, mas vocês conhecem um deles, alguns deles. O Deus eterno Rei, no monte de Sião. Lembram-se desse? Hino 19. A Deus, Deus, glória, por seu Filho bendito, por nações. Hino 30. Sempre vencendo, vitorioso, Jesus. Hino 98. Conta a história de Cristo. Hino 136. Quero estar ao pé da cruz. Coloca esse aí pra gente, Guilherme, por favor. 136. Esse hino, a letra desse hino é lindíssima, dentre outros, né? Hino 136. Só a primeira estrofe. Quero estar ao pé da cruz, onde da fonte corre fontes saltar sobre monte. O refrão. Cantou também Jesus me remiu, em inglês é Redeem, um hino muito cantado, primeiro nos Estados Unidos, depois traduzido para o Brasil, né? Vamos cantar somente o coro, né? O coro diz assim: remiu, na cruz me remiu Jesus, esse hino também foi feito, a letra também foi feita por Fanny Jane Crosby. Um dos mais conhecidos dos seus hinos foi que é esse, Salvo em Jesus. A letra original desse hino, 169. Vamos cantar a primeira estrofe, só a primeira estrofe. Foi esse hino, irmãos, que ela compôs. A letra original é estar nos braços, está aqui escrito na música, tem, né? Safe in the arms of Jesus, salvo nos braços de Jesus. Foi este hino que ela compôs assim que perdeu o seu bebê. É a letra do hino de, vamos cantar? 169. Salve Jesus, meu mestre, tenho perfeita paz, tal como com ele.
aflição desfaz. Ele me deu certeza da minha salvação. Oh, que prazer glorioso enche meu coração. Não está aí não, né? 169. Guilherme está... Eu não pedi lá, ele não esqueceu de colocar. O coro é conhecido. Salve Jesus, meu mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Quem escreveu a letra desse hino, quando nós cantamos, toda aflição desfaz, não sabemos que está o coração partido de uma mãe que acabaram de perder seu filho. Então muitas vezes a gente canta o hino, passamos pelo hino, a gente nem tem noção do que a gente está cantando. Então esse hino fala de uma mãe que, mesmo tendo no seu sofrimento a tristeza e a angústia, ela tem a certeza da sua salvação em Jesus. Essa é a mensagem do hino 169. Fanny também, dentre outros hinos, que eu não vou citar, são 18, um hino bem conhecido, animado, que traz esperança, eu diria um dos mais animados do hinário, um dos mais bonitos, que a igreja canta com vigor, mas isso depende de você, né? 212, bendita segurança. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto passando na luz, sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele leva para os céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, Ele sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Ele sempre. Bem devagar. Honra e louvor. Irmãos, quão prazeroso seria se tivéssemos, meditássemos na letra de quem foi inspirado por Deus, certamente para escrever canções tão lindas, textos tão bonitos, inspirados em sua palavra e nas suas promessas. Johnny também fez Dia do Senhor, Sempre Alegre, Santa Hora de Oração, e eu queria terminar, o nosso tempo já está esgotado, um hino que fala sobre a saudade de estarmos num lugar que Deus desenhou, criou, fez para cada um de nós. E nós, é a única possibilidade de podermos sonhar, ou melhor, de termos saudade de um lugar que nós não conhecemos. E se você conhece Jesus e o ama tanto, certamente já pode sentir a saudade de alguém que você nunca conheceu. É meio controverso. E ela escreveu esse hino 502, Saudade. Quando você olha para esse mundo tenebroso, a cidade em que nós moramos é uma cidade violenta, em que pessoas são assassinadas a todo instante, bebês são esquecidos pelas lixeiras, onde pessoas são violentadas, onde mulheres são agredidas dentro do seu próprio lar. Quando você olha onde pessoas são abandonadas pelas ruas sem ter o que comer, onde pessoas andam sem nenhuma esperança, e você pergunta: que mundo é esse que nós vivemos? Mas lembre-se que Deus tem um lugar melhor para você e para mim, para qualquer um que deseja estar lá. A Bíblia diz em João capítulo 14, verso 1 a 3, o que diz lá? Não se turbe o vosso coração, não fiquem ansiosos, aflitos, eis que vou preparar-vos o lugar. O lugar já está pronto, a cidade já está pronta. Deus vai preparar o lugar, as acomodações. É isso que Deus prometeu preparar.
Porque onde Jesus está, Ele quer que os seus filhos também estejam. Onde você está, se você está num lugar bonito, você quer que as pessoas que você ama também estejam lá, sim ou não? De que adianta fazer um passeio turístico para uma cidade linda sem levar a pessoa que você ama ou as pessoas que você ama? O sonho de Deus, o sonho de Jesus é estar perto de você e de mim um dia muito em breve, amém? Ele tem preparado um lugar lindo, uma pátria diferente da que nós estamos, uma pátria onde todos os seres humanos, todas as etnias, todos os países poderão entrar somente com um passaporte. O passaporte ter aceito o sangue de Jesus e ter sido habilitado para estar lá, somente pela sua graça e pela sua misericórdia. Pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar de Jesus, mas viveram o seu amor, sem mesmo que isso soubessem. Pessoas que nunca guardaram o sábado, estarão adorando a Deus de um sábado a outro sábado. Pessoas que talvez não conheceram a Bíblia, este livro sagrado, também estarão lá, porque um dia tiveram um encontro com Deus ou com a verdade de Deus, talvez sem que o soubesse. Essa pátria, Deus já está preparado esse lugar. O seu cantinho e meu cantinho já estão preparados. Vamos cantar? Da linda pátria estou bem longe, 502. Passarinhos belas flores, passarinhos belas flores, fazem alvejar as maravilhas esplendores do meu celeste. A última estrofe. Pode ser a última aí? Qual filho do seu lar? Qual filho do seu lar? Saudoso eu quero ir. Vamos ficar em pé? Passarinho para o ninho, eu quero o céu. Desejo estar nesse lugar, nessa pátria. Amém. Deus nos abençoe. Pai querido, obrigado por termos nesta manhã a inspiração, a história de hinos que falam das suas promessas, Senhor, que são certas e seguras de que o Senhor virá muito em breve. Obrigado, Senhor, pelas suas promessas deixadas através da sua palavra e também composta por pessoas, por seres humanos como nós, que deixaram músicas inspiradoras, mensagens inspiradoras através de louvores espirituais, hinos tradicionais, que nos elevam a alma até o teu trono de graça, que nos fazem pensar em que o Senhor tem e nos ter a certeza de que o Senhor virá nos buscar muito em breve. Ó Deus, que os cânticos espirituais tomem conta da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa rotina diária, e sirvam de inspiração para que tenhamos ânimo para lutar neste mundo ainda machucado pelo pecado. E um dia, Senhor, termos o privilégio de encontrarmos contigo, ver os teus olhos, encontrá-lo face a face e morar contigo nessa pátria celestial, que é o teu reino, lugar onde o Senhor tem preparado para estar com cada um de nós. Ó Deus, transforma a nossa vida, o nosso coração e dá-nos, Senhor, perdão dos nossos pecados, para que um dia possamos estar purificados diante da tua presença,
erguer os nossos braços e dizer como Isaías disse: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Na sua salvação nos alegraremos. Que o Senhor possa um dia voltar muito em breve e nós possamos estar prontos para encontrarmos contigo. Esse é o nosso maior desejo. Nós o fazemos, essa oração, em nome de Jesus. Amém.